No vídeo de hoje, nós vamos tratar dos 7 principais questionamentos que afligem a vida e o trabalho de consultores ambientais em relação à pandemia de Covid-19. Não perca esse vídeo porque ele traz uma luz jurídica para solução de questões que estão no seu dia a dia. Olá, eu sou o Júnior Magela, advogado e especialista em direito ambiental. E nesse vídeo nós estamos tratando sobre 7 questionamentos que estão se repetindo em relação aos consultores ambientais para que eles possam entender como questões jurídicas podem influenciar nas respostas que eles dão ao dia a dia, na pandemia. O seu trabalho é extremamente influenciado em relação à situação em que a gente vive e, obviamente, acho que ninguém tem dúvida de que todos os setores de atividade estarão necessariamente atingidos de alguma forma. Mudanças estão sendo feitas, porque o mundo está em constante transformação e situações como a pandemia de Covid-19 aceleram, intensificam esses processos de transformação, uma vez que são necessárias respostas mais urgentes. Eu comparo muito com a questão das mudanças climáticas. Muita gente pode não ter se conscientizado ainda em relação às mudanças climáticas. Isso é uma realidade que nós temos para todo o mundo, não só em países, mas em todo o planeta a gente tem pessoas que ainda duvidam, discordam, e principalmente se algumas duvidam e discordam em relação ao todo, existem algumas que na maioria das pessoas discordam em relação a qual caminho tomar. Quando a gente trata de mudança climática, que é uma coisa que está gerando um impacto já significativo, porém localizado, mas o impacto enorme vai vir daqui a algumas décadas, o que a gente percebe é que há uma vagareza na tomada de posições, o mundo se permite, talvez contra a minha vontade, mas se permite discutir isso por longos anos, Você pode ver, as discussões são concentradas uma vez por ano dentro da UNFCCC. Isso é diferente em relação à pandemia, porque ela precisa de respostas mais rápidas, Amanhã a gente não consegue sair para trabalhar. Então, fica muito forte e, portanto, a resposta também tem que ser intensificada. Por isso que vocês aí de casa, espero que de casa, precisam entender bem o que fazer, e como isso está mudando o seu trabalho. A primeira questão que chega para mim, a que mais chega inclusive, diz respeito a especificamente as condicionantes. A pergunta é se eu devo continuar cumprindo as minhas condicionantes. E veja bem, você tem que cumprir as suas condicionantes porque você pretende, muito provavelmente, retornar ao seu trabalho com a sua licença ambiental funcionando ou com o seu TAC ok, regular, para depois que passar a pandemia, ou até agora, ele precisa estar regular. O que aconteceu no estado de Minas Gerais e em muitos dos municípios do estado de Minas Gerais, do Brasil inteiro, foi a suspensão de prazos. Então, houve suspensão de prazos, não suspensão de condicionantes. E é importante distinguir essas duas coisas para que você possa entender que uma coisa é você dizer, não, eu tenho aqui 2, 3 meses mais para poder cumprir um determinado prazo. Mas isso não significa que você efetivamente está liberado de cumprir as condicionantes. Isso fica muito claro em relação às condicionantes que não precisam ser entregues no órgão ambiental, ou que talvez não estejam pendentes de relatório, que são condicionantes ou medidas, circunstâncias técnicas trazidas, por exemplo, nos termos de ajustamento de conduta. Existem medidas no termo de ajustamento, existem medidas muitas vezes nas condicionantes que são medidas negativas, que dizem respeito a não praticar um ato, não fazer supressão em APP, não fazer queima de resíduos no pátio da empresa ou queima de resíduos na fazenda, enfim. Existem também medidas que são, principalmente nos termos de ajustamento de conduta, e que eu até não concordo pessoalmente. Eu não concordo que haja em documentos como TACs medidas com caráter negativo, do tipo não faça, porque eu discordo que essas sejam obrigações, até porque fica difícil relatar isso para o órgão ambiental, trazer prova negativa. Acho que todo mundo que é advogado sabe que é muito difícil fazer prova negativa na maioria das circunstâncias. Então fica aí, inclusive, uma dica para o próprio órgão ambiental parar com essa mania de criar condicionantes negativas, Tudo o que está proibido na lei já automaticamente passa a ser incorporado aí pelo empreendimento como que
não deva fazer. Não precisa do órgão ambiental trazer isso mais uma vez, ainda que ele perceba que haja uma tendência, então faz uma nota, faz uma nota técnica, envia um ofício para o cliente explicando para ele quais são as características principais do negócio dele que ele precisa evitar, mas não coloque como condicionante porque não dá para relatar. Então, como que nem dá para relatar, obviamente não precisa, né, passar por nenhuma suspensão, porque você não relataria isso mesmo. Então não houve uma suspensão das condicionantes em si, o que houve é a suspensão da necessidade de informação ao órgão ambiental nesse período. Então você vai prorrogar a forma como você vai comunicar ao órgão ambiental que cumpriu aquela condicionante. Obviamente, se tratar de condicionantes de monitoramento, você pode deixar para fazer o monitoramento depois se quiser, mas não deixe de observar que muitas condicionantes podem ser voltadas, por exemplo, a questões negativas e precisam continuar sendo cumpridas, né? Especialmente as não relatáveis, elas precisam ser cumpridas. Bom, a segunda pergunta é: quanto tempo eu tenho para protocolizar, para cumprir as informações complementares? Veja bem, essa é uma outra questão também que repete muito e que essa é muito simples. Por quê? Uma vez que houve a suspensão dos prazos e as informações complementares são estudos ou informações quaisquer que são pedidas pelo órgão ambiental, né, uma única vez no curso do processo de licenciamento ambiental, obviamente você tem um prazo um pouco maior. Você não precisa pedir a prorrogação para que esse prazo se prorrogue. Ele foi prorrogado automaticamente em função diretamente do decreto do governador. Nos municípios, você precisa observar se houve um decreto ou houve alguma manifestação dos órgãos no sentido de que há suspensão dos processos administrativos. Havendo, você também pode ficar tranquilo, né? Como a gente tem um governo muito descentralizado, em que alguns deles têm suspensão de prazos, outros não, é claro que você, consultor ambiental, precisa consultar o órgão, né, na esfera que você está lidando. Então, se você está lidando com o município, consulte no município. Se está lidando com o estado, consulte no estado. Se está lidando com o órgão federal, consulte no órgão federal. Tá? Cada um deles tem as possibilidades aí, as esferas de governo estão agindo de formas diferentes, infelizmente, né? Porque é um sistema nacional de meio ambiente e era esperado também que se tomasse uma decisão, de certa forma, equalizada entre todos esses órgãos para que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade. Mas você que é consultor ambiental já sabe que não vai encontrar na sua profissão tranquilidade em relação a conhecimento legal, né? Isso aí, acho que todo mundo já aprendeu isso, porque de fato não é possível você ter uma legislação simples na questão ambiental, infelizmente, né? Nós gostaríamos que fosse. Bom, a próxima pergunta é: o licenciamento municipal segue a suspensão também? Acho que já respondi, mas bem, é importante dizer que os órgãos ambientais municipais estão sujeitos ali à organização administrativa do município e, portanto, não é possível você inferir se essa suspensão ocorreu ou não. Você até acha que ocorreu, né? E procure, então, dentro das informações do seu município, né, o município de interesse, pergunte, questione, veja no site. Se não tiver no site, tenta falar com alguém na prefeitura e, obviamente, se não tiver expediente, ou seja, né, não havendo expediente, não tendo ninguém nem para te atender para dizer que os prazos estão suspensos, entenda que o prazo está suspenso, uma vez que, não havendo expediente no órgão público, ele não pode contar o prazo, ele não pode fazer a contagem de prazo naquele período. Então, se não tiver ninguém nem para te atender, registre isso, né, de alguma forma, para que você possa ter um registro que vai te ajudar a depois cumprir esse prazo com a suspensão, né, informando pelo menos que não houve expediente no órgão e, portanto, era impossível o cumprimento dos prazos assinalados. A próxima pergunta é: posso entregar o cumprimento das medidas do TAC depois? Sim, as medidas que são as medidas técnicas previstas nos termos de ajustamento de conduta precisam também cumprir as regras de processo administrativo do Estado de Minas Gerais e, portanto, né, até porque não há expediente nos órgãos ambientais, elas também estão influenciadas e também podem ser protocolizadas no futuro. É muito importante você considerar que há uma acumulação. Os TACs não são iguais às licenças, que estão ali por 6, 8, 10 anos. Os TACs
TACs, eles são vigentes por apenas 12 meses. E o impacto é enorme em relação às medidas que precisam ser cumpridas no TAC. Por quê? Porque nós já estamos caminhando para um terceiro mês de suspensão de prazos, né? A suspensão começou, por exemplo, no estado de Minas Gerais no dia 16 de março. Na maioria dos lugares começou mais ou menos nesse período. Então, aqui em Minas, no estado, vai até o dia 31 de maio, ou seja, até o 1º/6, basicamente 3 meses que estão previstos já. Se isso for prorrogado, isso já vai engolir ali um prazo de pelo menos 1/4 do seu TAC. Então fique ciente de que você tem muitas obrigações se acumulando, não deixe tudo para depois. O que for possível cumprir de uma vez, já vai cumprindo, senão você vai se enrolar e não cumprir TAC, gera principalmente multa, uma multa que pode beirar aí o passar dos R$100 mil no estado de Minas Gerais. Então fica muito atento, porque o volume de problemas que você pode ter em função de não cumprir as cláusulas do TAC é efetivamente muito significativo, tá bom? Uma próxima pergunta: se for o TAC do Ministério Público, eu também posso descumprir, eu também posso prorrogar o cumprimento? E eu falo que não. Assim, em princípio, todos os termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público não foram afetados de maneira ampla e restrita. Então você ou vai consultar um advogado para te orientar o que você vai ter que fazer naquele momento, pode também requerer aí uma prorrogação do cumprimento, você pode ser requerido especificamente nos termos de ajustamento de conduta. Você pode, por exemplo, pedir para o Ministério Público um pouco mais de prazo, alegar que não tem condições financeiras para pagar um determinado valor, mas essas questões precisam ser realizadas caso a caso, até porque você vai precisar demonstrar que efetivamente não tem condições de cumprir os termos de ajustamento de conduta, especialmente quando eles forem homologados pelo judiciário, né, pelo juiz. E aí é que precisa mesmo fazer uma petição no processo pedindo para que haja uma renegociação do cumprimento daquele termo de ajustamento de conduta. Eu acho bem plausível que haja, né, esse interesse em cumprir os termos de ajustamento de conduta de forma diversa, de forma diferida, porém acredito que você precisa sim consultar um advogado para entender quais são as oportunidades que podem ser exploradas nesse contexto. A sexta pergunta é: eu estou pagando um valor na justiça criminal por causa de crime ambiental. Eu posso parar? Eu digo que não. Por mais que você esteja com o prazo maior para poder fazer a petição, informando se cumpriu ou não, porque de certa forma os prazos de processos eletrônicos, né, foram suspensos um determinado período e agora eles já retornaram. Então você tem que continuar fazendo o cumprimento. Agora, é óbvio que você pode procurar o seu advogado, assim como eu disse no questionamento anterior, você pode procurar o seu advogado e pedir para que ele manifeste no processo a impossibilidade de cumprimento daquele termo de ajustamento de conduta ou daquele acordo judicial para que foi feito na esfera criminal, ou seja, foi feito um acordo e é possível que o juiz entenda a possibilidade de diferir aí o cumprimento, prorrogando um pouco essas cláusulas. É bem possível que ele compreenda que você não tem condições de pagar nesse momento e prorrogue um pouco o cumprimento dessas cláusulas. Então, entenda nesse sentido que na justiça criminal você precisa falar com o juiz, você precisa de autorização do juiz para que isso aconteça. E a última pergunta é: como fico atualizado sobre o trabalho do consultor ambiental durante a pandemia de Covid-19 e depois também, né? E a resposta é muito clara para todo mundo que já me segue aqui. Continue ligado no canal, se inscreva, curta, compartilhe, fale com seus amigos a respeito desse canal para que essas informações cheguem a você em primeira mão e principalmente fluam aí para todos os consultores ambientais, para que nós tenhamos uma comunidade de consultores ambientais cada vez mais certa de o que está escrito na legislação e cada vez mais capacitada para lidar com os problemas e desafios, não só da pandemia, mas de toda a vida e de todo o trabalho. Até o próximo vídeo.